veremos aí uma briga na família muito em breve. Como vai ter briga aí da Michelle com o Jair? A Controladoria Geral da União abriu uma investigação contra uma empresa chamada Cedra do Líbano. É uma empresa de comércio de madeiras. Essa empresa aí fez inúmeros depósitos para a Michelle Bolsonaro. Na verdade, não foram depósitos. Essa empresa recebeu depósitos do cartão corporativo e aí repassou para um sargento, que é o sargento Luiz Marcos dos Reis. Não é meu parente, apesar de eu ser dos Reis. Esse sargento era ajudante de ordens do Jair Bolsonaro e ele passava esse dinheiro para Michelle Bolsonaro. Isso tudo está provado em quebras de sigilo bancário, tá? Essa empresa movimentou 32 milhões de reais aí num período curto de tempo durante o governo Bolsonaro. E também ganhou muitos contratos com a Codevasf, que era uma estatal que o Bolsonaro e o Arthur Lira usavam para roubar muito dinheiro público. Então a coisa tá feia, viu? Pois bem, olha só o que acontece. O COAF, no ano passado, pegou essa empresa e disse, olha, essa empresa movimentou 32 milhões e o problema não é só a movimentação. A empresa não tem estrutura para movimentar tanta grana. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que essa movimentação de 32 milhões foram 16 milhões que entraram e todo o dinheiro que entrou saiu. Isso não é comum numa empresa, entra 16 e sai 16. Geralmente numa empresa o capital está girando, né? Então entra 10, sai 5, aí sai mais 2, aí entra mais 10, aí sai mais 7, aí sai mais 5. Aí no fim a empresa tem algum lucro, né? Até pode falar, nossa, mas entra tudo e sai tudo porque parte vai aí o lucro que os donos vão sacando. Pode até ser, mas não é o caso dessa empresa. Tudo que entrava saía. E aí, um relatório do COAF no ano passado, um dossiê lá que o COAF fez, dizia o seguinte: essa empresa aí tem aí, as movimentações são suspeitas de que, na verdade, essa empresa estava fazendo movimentação para terceiros. Movimentação de dinheiro não declarado. Dinheiro não declarado, movimentação para terceiros, é uma maneira bonitinha do COAF falar, olha, dinheiro roubado, dinheiro sujo. Ou dinheiro roubado dos cofres públicos, ou dinheiro oriundo de qualquer outro crime, que seja dinheiro sujo. Pois bem, no caso, como envolve políticos aí, dinheiro roubado, dinheiro do contribuinte, dinheiro aí público, que poderia ir para saúde, educação, segurança, etc, etc, mas estava indo para pagar as despesas pessoais da Michelle Bolsonaro. Olha só como é que era o esquema. O sargento aí que tem o mesmo sobrenome que eu, e o ajudante de ordens do Bolsonaro, ele fazia o seguinte, pegava ali o cartão corporativo, aí ainda não se sabe quem fazia isso, mas pegavam um cartão corporativo e pagavam a empresa com o cartão corporativo. Lembremos que a Michelle já tinha um esquema de roubo de dinheiro público no cartão corporativo, hein? E ali a empresa recebia o dinheiro, a empresa fazia depósito desse dinheiro na conta desse sargento, talvez fosse o próprio sargento que pegava o cartão para fazer ali o depósito na empresa, e aí pegava o dinheiro, ele da empresa. Pois bem, ele pegava esse dinheiro e aí ele pagava as despesas da Michelle. Então, a Michelle ia viajar, pagava lá a viagem da Michelle. A Michelle comprava alguma coisa, pagava as compras da Michelle. E aí pagava todas as despesas pessoais da Michelle Bolsonaro. Vamos lembrar que por ser primeira-dama, a Michelle tinha algumas prerrogativas. Por exemplo, ela podia viajar com dinheiro público, ela podia pegar carona em avião de ministros do Bolsonaro, tanto de viagem que ela fez com o Osmar Terra não está escrito, ela rodou o Brasil inteiro com o Osmar Terra, ela gosta de criticar a Janja, porque a Janja vai viajar com o Lula, que é direito dela também, mas a Michelle viajava sem o Bolsonaro o Brasil inteiro. Pois bem, são algumas prerrogativas, mas um exemplo, quando a Michelle Bolsonaro vai fazer uma viagem com as amigas, aí não pode ser pago com dinheiro público, ela tem que pagar a viagem. Nesse caso, quem pagava era a Michelle? Não, quem pagava era nós pagávamos, porque era tudo aí com dinheiro do cartão corporativo pago nessa empresa aí, Cedro do Líbano. O COAF também descobriu que essa empresa recebia dinheiro aí de contratos com a Codevasf e não é atribuição do COAF saber se esses contratos foram cumpridos. Por exemplo, é uma empresa de venda de madeira aí. A empresa não tem estrutura para receber aí compras de milhões de reais, mas recebeu compras de milhões de reais e recebeu esses depósitos, e depois esses depósitos foram repassados aí a ajudantes do Bolsonaro. Tá, a empresa realmente fez o serviço pelo qual foi contratada por milhões e milhões de reais de dinheiro público? Sim ou não? A empresa fez esse serviço foi superfaturado? Então, se você pagou aí, vamos supor aí, o governo Bolsonaro pagou aí 3 milhões por determinado serviço, uma compra aí nessa empresa.
Valia 3 milhões o produto ou o serviço? Ou valia muito menos e superfaturaram? Ou será que não tinha produto ou serviço nenhum, nem sequer entregaram e só roubaram tudo? Que aí é mais bolsonarista aí, o esquema aí tem mais a ver ainda com o Bolsonaro, né? Lembremos que o Flávio Bolsonaro tinha as rachadinhas em que funcionários aí fantasmas que nunca foram trabalhar recebiam parte dos salários dinheiro público e a outra parte dos salários eles depositavam para o Flávio Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro inovou e inventou a inteirinha ou inteirona. Por quê? Porque os funcionários não ficavam com nada, nem sequer sabiam que eram funcionários fantasmas dele. Veja só como são as coisas. Então, nesse caso aí, a dúvida aí era a achadinha, ou seja, só superfaturava, mas fazia o serviço ou vendia o produto, ou era inteirinha? E eles roubavam tudo. Pois bem, o COAF não diz isso. O COAF faz o relatório. O relatório foi mandado para a Polícia Federal. A Polícia Federal está investigando. A investigação está avançada lá na Polícia Federal e deve acabar aí nas próximas semanas. Então vai ter novidade aí contra a Micheque. E aí o que acontece? Agora a Controladoria Geral da União, que é um órgão do governo federal, abriu uma investigação contra essa empresa, porque, peraí, tem indícios aí, de acordo com esses relatórios aí do COAF, de que essa empresa estava recebendo dinheiro público, dinheiro da União. E esse dinheiro, a gente não sabe para onde estava indo e se o serviço foi feito ou não. Então vamos aqui ver se teve algum prejuízo aos cofres públicos. Porque se teve prejuízo aos cofres públicos, aí a CGU, esse órgão aí, a CGU, eles fazem muitos relatórios. Eu chamo aqui de dossiê porque é um relatório já com tudo pronto, tá tudo desenhadinho. O trabalho deles é muito bom, muito bem feito. O Lula também escolheu um ministro para a CGU, que também é muito porreta. Ele vai lá e faz o relatório bem tintim por tintim. E aí o que acontece? Eles já mandam direto tudo mastigado para a Polícia Federal depois e para o Tribunal de Contas da União. Então depois, para recuperar o dinheiro, que é via Tribunal de Contas da União, multar lá todo mundo e tudo mais, fica fácil. E para a Polícia Federal enjaular todo mundo, fica fácil. Mas lembre-se, a Polícia Federal já está investigando, então muito provavelmente vai ter aí a troca de figurinhas. Talvez a Polícia Federal não ajude num primeiro momento, porque a investigação está sob sigilo e eles não vão ali compartilhar trechos da investigação, talvez, alguns trechos. Porém, como a investigação está para acabar, então, nas próximas semanas, o que tudo indica aí que a Polícia Federal vai tornar pública aí parte da investigação, ou pelo menos o relatório final, e que aí sim vai poder compartilhar com a CGU trechos aí da sua investigação, ou talvez até a investigação inteira. Então a coisa tá ruim, muito ruim para Michele. Agora, olha só, eu já tô antevendo aqui o que vai acontecer, que vai ser a estratégia de defesa de Michele Bolsonaro, tá bom? A Michele Bolsonaro, vamos lembrar, ela era também coordenadora de chefona de um esquema de roubo de dinheiro público do cartão corporativo que não envolvia essa empresa. Tem o esquema dessa empresa aí e tem um outro esquema que foi revelado depois em mensagens e áudios do Tenente Coronel Cid com ajudantes pessoais da Michele Bolsonaro, que eram pagas com dinheiro público, em que as ajudantes falavam como se a Michele fosse uma megera. Não tem os áudios, mas a transcrição dos áudios vieram à imprensa no ano passado. E elas falam, olha, já tentamos avisar para a Michele que ela não pode ficar pagando as coisas dela com cartão corporativo, que não pode, que isso é errado e tudo mais. Ela não dá, não adianta. Aí essas duas assistentes falam com o Tenente Coronel Cid, praticamente aí implorando, ô Tenente, faz alguma coisa para que a Michele pare de cometer esse crime. Aí o Tenente Coronel Cid disse que teve uma conversa ao pé do ouvido com a Michele Bolsonaro e disse, ô Michele, não pode você ficar pagando suas despesas pessoais com o cartão corporativo. Não é para isso que serve. E aí, quando descobrirem isso, vão falar que é rachadinha, vão falar que você está pegando dinheiro para você, dinheiro que não é seu. Aí a Michele disse, não, mas eu tenho os comprovantes de tudo que eu compro, eu guardo a notinha de tudo que eu compro. Aí o Tenente Coronel Cid tentou explicar, mas Michele, você vai em algum lugar, você guarda o comprovante, tá bom, o comprovante comprova que você pagou, mas não comprova de onde saiu o dinheiro que você pagou. E aí na hora que você tiver que explicar de onde saiu o dinheiro, você não consegue, porque saiu do cartão corporativo. Aí o que a Michele disse? A Michele, na sua sede de roubar muito dinheiro público, disse ao Tenente Coronel Cid, olha, então faz assim, em vez de pagar com cartão, você saca o dinheiro na boca do caixa e paga depois via depósito numa agência lá. E fim. Pra continuar roubando dinheiro público. Aí o Tenente Coronel Cid relatou, frustrado, às assistentes o seguinte, olha, além de não parar
a roubalheira de dinheiro público, ainda agora tem um trabalho extra, que agora a gente tem que sacar em espécie para pagar lá a despesa. Olha, é difícil, além de cometer crime para o Bolsonaro, tinha que cometer crime para Michele Bolsonaro também, o tenente-coronel Cid. Tava ruim para ele, viu? Pois bem, o que acontece? Acontece que a Michele Bolsonaro vai usar a estratégia de defesa de dizer que não sabia de nada disso. Ela vai dizer que ela não sabia de onde vinha o dinheiro que pagava as despesas dela, porque isso era atribuição do marido dela, Bolsonaro. Ela vai falar, não, pô, eu vou comprar... Um exemplo de despesa, ela comprou flores de R$4.200, R$4.000 em flores, para dar para uma amiga dela que era esposa de um ministro do Bolsonaro. Esposa do ministro das comunicações do Bolsonaro. Tá. Isso é ela dando presente para amiga. Ela jamais pegaria R$4.000 do dinheiro dela para dar para amiga. Só que ela pagava com dinheiro público. E aí não é nem falar, nossa, mas isso era atribuição aí do cartão corporativo. Não era. Aí o que acontece? Ela guardava a notinha, falava, tem uma notinha aqui que eu paguei, tá? Pagou como? Dinheiro roubado. Dinheiro público. Não pode. Aí ela vai falar o seguinte, pô, eu tinha ali a despesa, eu pedia para os ajudantes do meu maridão, Tenente Coronel Cid e os outros, eles pagavam a despesa. Como eles faziam não é problema meu, é problema do Bolsonaro. Devia ter tirado o dinheiro da conta dele, do Bolsonaro. Eu vou saber eu que eles estavam roubando dinheiro público assim? Nossa, eu só falava, ó, paguem isso, paguem aquilo, paguem isso, paguem essa outra coisa aqui. Eles pagavam. Em nenhum momento eles falaram, olha, conta do Bolsonaro tá zerada, não dá, ó. Põe o pé no freio aí, Michele. Não falaram isso pra mim. Essa vai ser mais ou menos a linha de defesa da Michele, tá? Eu peço aí a sua inscrição no canal, torcemos aí para que nessa briga aí, a gente torce pra briga, né? Então torcemos para que briguem ainda mais e para que a justiça seja feita o quanto antes, que eu já tô aí ansioso para ver a prisão desses bandidos. Inscreva-se aí